Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Meu nome é Enio Marques. Eu sou estudante da Universidade Cruzeiro do Sul Virtual, do oitavo período já de Sistemas da Informação, meu RGM 2574-4429. Estou aqui para apresentar a parte 2 do projeto interdisciplinar, que se tratava de produzir, de criar, né, um sistema aí para uma lanchonete delivery, uma cafeteria, né? A primeira parte, o Pitch 1, ele foi para você fazer levantamento de requisito e tudo mais. A gente fez toda essa parte, coloquei aqui já editado e alterado no projeto aquilo que necessitava se alterar. Eu alterei diagramas de classe, diagramas sequenciais que não já se encaixavam. Aqui, por exemplo, a priori eu tinha pensado em um aplicativo, né, um wireframe, e acabei mudando de ideia. Então já não seria mais isso, um wireframe já seria um aplicativo web, um website, melhor dizendo, né? Então aqui a gente tem toda a parte de banco de dados e tudo mais, a gente fez certinho, tá? É, Detalhes a mais, eu utilizei uma linguagem, na verdade utilizei uma plataforma low code, tá? Utilizei o WordPress para hospedar meu site. Na verdade, para hospedar eu utilizei uma hospedagem local mesmo, utilizei o Zemp para criar o banco de dados e para fazer esse servidor local. Para criar o site eu utilizei o WordPress, ele acaba utilizando linguagem PHP e MySQL, mas é bem básico, somente em alguns momentos. Então, no geral, ele era bem low code, basicamente no code. Então, aqui está o link do meu GitHub, onde eu vou subir depois tudo mais, e depois aqui eu vou colocar o link desse vídeo, tá? Então, nesse vídeo eu vou procurar mostrar um pouco mais do desenvolvimento desse site, assim como os problemas que eu tive e as soluções que eu encontrei. Vamos lá, eu acabei gravando o vídeo pela segunda vez, a primeira vez não deu certo, então eu vou iniciar de novo aqui, tá? Aqui eu já estava mostrando um pouquinho como é que funciona a questão da WordPress. Então aqui é o painel onde eu fiz o desenvolvimento do site, tá? Então, como eu disse, foi uma forma gratuita que eu consegui para poder mostrar e desenvolver. Então, o WordPress aqui eu consigo ver as páginas, toda a página de home, de login, tudo foi desenvolvido por aqui. Vários plugins que foram que me ajudaram a resolver vários problemas. Esses snippets aqui, um plugin que me ajudou a resolver problemas de tradução, por exemplo, né? Muito relacionado aí a alguns problemas que eu tive com algumas páginas, né? Ele é em PHP, por exemplo. Então, beleza, eu vou abrir aqui numa aba anônima, porque na aba anônima é melhor para a gente ver, tá? Deixa eu só sair aqui, porque eu acabei que eu tinha regravado o vídeo, como eu falei. Então aqui a gente vai conseguir ver apenas um detalhe que ele não ficou tão rápido por ser um servidor local, acredito, e alguns outros detalhes, acredito que eu não consegui deixar ele tão otimizado nesse sentido, que é algo que poderia ser melhorado futuramente. Mas vamos lá. Chamei de Coffee Lovers, né? Acabei criando aí amantes de café. Então aqui eu poderia já entrar no botão, tá todo funcional, todos os botões estão funcionando, tá? Então poderia entrar já para fazer meu pedido, mas vou mostrar um pouco mais aqui sobre nós, então aqui eu consigo desenvolver um pouco mais sobre a loja. Os nossos produtos eu dividi aqui em duas classes, né, doces e salgados, que a gente vai ver já já. Saiba onde nos encontrar, que eu coloquei um endereço fictício na minha cidade, que é Paraupebas do Pará, aonde fica localizado o meu polo da faculdade, que é no Carajás Shopping. Então aqui eu vou ver o cardápio, deixa eu ver um pouquinho mais sobre o que nós temos disponíveis. Um dos problemas que eu tive, na verdade algumas das sugestões que me indicaram era que pudesse comprar sem necessariamente ser logado, né? A pessoa não queria se logar, ter esse trabalho, então para não perder cliente a gente poderia fazer isso. Então aqui eu não estou logado, você pode ver, eu saí agora há pouco, então aqui eu poderia selecionar muito bem alguns produtos e fazer a compra. Então já vai aparecer tudo aqui num carrinho, tá? Outro problema que eu tive, inclusive, era esse. Eu selecionava um produto aqui e eu não tinha feedback algum de como, de se esse produto havia sido adicionado ou não. Por exemplo, ele aparecia somente esse okzinho aqui, não aparecia mais nada. Então eu tive que encontrar um plugin lá no WordPress para me ajudar nisso aí. Então personalizei ele todinho e tal, que aí ele me ajudou a criar esse sidecart aqui, né, que seria um carrinho lateral. Então foi um dos problemas que eu tive. O outro problema foi relacionado à tradução, que eu também resolvi com aqueles snippets, né? Aquele plugin que me ajudou a resolver isso aí. É um problema porque algumas páginas não estavam ficando muito bem traduzidas. Algumas páginas, alguns trechos, na verdade, de páginas que elas são layout base ali, né? Algumas coisas que a gente utilizou de base. Aquilo que eu criei, por exemplo, na home, que foi 100% eu, teve problema. Só em alguns outros casos que eu tive que precisar traduzir algumas coisinhas, alguns detalhes bem pequenos mesmo, só alguns cuidados. Se eu vim finalizar a compra, por exemplo, aqui, eu consigo mostrar para você que eu poderia muito bem finalizar uma compra sem necessariamente ser logado, apesar dele me dar aqui a chance, né, de me logar ainda e tudo mais. Mas se eu vim adicionar aqui os dados todos certinhos, eu consigo criar uma conta, eu comprar sem necessariamente criar uma conta, tá? Então eu consigo fazer essa compra aqui. Mas eu vou criar uma conta aqui
quando eu crio uma conta já com produtos selecionados, ele mantém esses meus produtos, tá? Então eu vou criar uma conta aqui, contateste@gmail.com, e a senha teste, tem que ser uma senha pelo menos média para ele aceitar. Então, cadastrar, ele vai criar para mim esse novo usuário, conta teste. Então você vai conseguir ver que ele vai manter para mim aqui o meu carrinho que eu já tinha selecionado, tá? Então aqui nesse painel, antes da gente finalizar a compra, eu consigo ter acesso aqui aos pedidos que eu já fiz. Como aqui eu não fiz pedido ainda, não vai aparecer nada, né? Vai aparecer apenas a mensagem que eu não tenho pedidos. Os endereços, eu consigo cadastrar e alterar o endereço aqui. E detalhes de conta, por exemplo, eu consigo mudar o nome, como eu quero ser chamado, alterar minha senha, tá? Nova senha. Então, por exemplo, eu quero mudar só como eu quero ser chamado. Quero ser chamado de Nmarques, que é meu nome. Então, meu nome, Nmarques Filho, quero ser chamado de Nmarques, vou salvar as mudanças. E posso mudar a senha, por exemplo, aqui também, se eu quisesse. Tá? Então, você vai ver que ele vai mudar até aqui, como é que ele me chama. Então, beleza. Vou aqui mostrar de novo um pouquinho mais dos produtos. Então, se eu vim aqui em produtos, eu posso selecionar um produto qualquer aqui. Tem vários produtos aqui, uma cafeteria realmente muito qualidade. Todas as imagens aqui elas foram feitas com inteligência artificial, então não tem direitos de imagem aqui, tá? Tá tranquilo em relação a isso. Então aqui descrição. A gente vai ter a descrição breve do produto, avaliações, né, clientes anteriores que compraram. Eu limitei a questão de avaliar apenas para quem comprou, então eu que não comprei isso aqui ainda, não consigo avaliar. Apenas clientes logados podem fazer isso, né, e que compraram. Então depois que eu comprar, por exemplo, se eu vim aqui, ó, tem até o detalhezinho bem bonito, né? Se eu vim aqui em comprar, tá na promoção, né? R$2 de promoção, e eu for finalizar a compra, aí você vai ver que eu consigo vir aqui e colocar minha opinião. Então aqui, ó, avaliaçãozinha, todo bonitinho, café afogato italiano. Então aqui tem outros produtos que eu posso adicionar também, é só clicar e ele adiciona para mim. Vou finalizar essa compra, só para você ver. Então já tem meu nome, tem meu endereço aqui, eu vou colocar um endereço qualquer, minha cidade, Parauapebas. Então beleza, Parauapebas, número de telefone, vou colocar aqui do 1 ao 8. Esse número ele é importante ser colocado porque é com ele que eu vou conseguir rastrear o pedido, tá? Que foi outro problema que eu tive, que eu vou explicar logo mais. Então, com açúcar. Vou só botar só para mostrar que dá para colocar detalhes. Pagamento. Outro problema que eu tive, né? Eu tinha poucas formas de pagamento, até porque eu não tinha colocado tantas. Um dos colegas que avaliaram meu site me falaram, deram esse feedback. Só que eu não coloquei tantas formas de pagamento, justamente porque é um teste, né? Se eu colocar, por exemplo, uma forma de pagamento, alguém efetuar um pagamento, eu posso ter problemas fiscais e tal, ter que devolver, a obrigatoriedade de devolver, porque não vai chegar o produto, né? Que ainda não está funcionando isso aqui. Não está funcionando, não tem uma cafeteria, né? O site está funcionando. Então, pagamento aqui na entrega, eu poderia colocar aqui, pagar com PayPal, pagar com cartão de crédito, eu cadastrei isso aqui, então, apesar de não cadastrar todas as formas, eu botei algumas, né? Aqui ele está falando que eu preciso colocar o CEP para dar certo. Vamos lá, deixa eu alterar esse CEP meu de 515, que é o meu CEP, 515.000. Eu limitei as compras apenas para minha cidade, para o meu CEP, tá? Porque como é um local, se eu botar outro CEP aqui, ele não vai aceitar. Como você viu ali, o CEP era diferente, não estava com alguns detalhes diferentes, ele já não aceitou. Então, a taxa fixa é R$10, eu posso pagar com cartão se eu quiser. Ele vai pedir aqui para eu colocar os dados do cartão, débito, crédito e tal. Mas não vou botar aqui pagamento na entrega e vou finalizar o pedido. Então, aqui você vai ver que eu vou conseguir verificar o meu pedido, e aí entra outro detalhe que eu tinha, né? Quando eu permitia que alguém comprasse sem se logar. Eu não tinha criado essa página de rastreio, né? Então a pessoa que comprava, quando ela clicava em pedidos, como ela não estava logada, não ficava armazenado no banco de dados o pedido dela. Quer dizer, ficava armazenado, ela que não conseguia acessar, ele não conseguia fazer o link aí. Então tinha esse problema. Então eu criei o rastrear pedidos para que a pessoa pudesse rastrear o pedido mesmo não sendo logada. Então aqui, ó, só lembrar o número do pedido e o número de telefone. Então aqui tem todas as informações, endereço e tal e tudo mais que eu preciso, e as observações, ó, com açúcar, tá? Se eu vim aqui, por exemplo, em rastrear pedido, eu consigo ver. Se eu vim em pedidos, eu vou conseguir ver o meu pedido, rastrear pedido também. Por exemplo, deixa eu vir em pedidos primeiro. Quando eu clico em pedidos, para quem não é logado não aparece, mas para quem é logado está aqui, ó, 442. Posso clicar e ver melhor, mas não vou olhar. 342, perdão. E vou agora rastrear aqui para você ver, né? Então, ó, 342, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
rastrear o pedido, ele vai mostrar para mim o meu estado. Então, beleza, consigo ver aqui, ó, tá processando o pedido e tal. Se tivesse entregue, por exemplo, eu vou mostrar aqui abrindo abrindo e editando. Ó, deixa eu já mostro o banco de dados aqui. Por exemplo, se eu vim aqui, o dono da loja, o administrador, por exemplo, ele pode vir, quando ele vir aqui em e-commerce, ele vai vir nos pedidos dele, vai estar aqui todos os pedidos que foram feitos para se atualizar o status, né? Então, ó, Marques Filho, acabei de criar aqui um último pedido. Esse aqui é os pedidos que ainda não foram respondidos, né? Então, venho processando, enviado, por exemplo, atualizar, ele vai me mostrar lá. Então, tem o que eu pedi aqui, eu colocar como enviado e atualizar. Pronto, agora eu posso vir na páginazinha aqui, atualizar, rastrear pedido novamente. Ó, já foi enviado aqui. Então, se eu botar em pedidos aqui, eu consigo ver também que ele já foi enviado, tá? Então, o site está todo funcional, todo bonitinho. Me esforcei muito para tentar deixar ele aqui enviado. Minimamente bonito, não é muito meu forte esse front-end, essa questão de design, mas então me esforcei bastante. Achei que ele ficou legal. Então, gostei da cor e tudo mais. Espero que tenham gostado também. Para finalizar, eu quero mostrar o banco de dados aqui. Então, o banco de dados eu usei, como eu falei, usei o XAMPP, né? O XAMPP. Podem chamar como acharem que é o correto. Então, usei ele, aqui a gente consegue ver toda a estrutura baseado no MySQL. Então, se eu abrir aqui o Cafeteria Gourmet, vai estar aqui tudo que é relacionado ao site que foi criado, tá? Então, se eu vir em Users aqui, por exemplo, clicar em Users, ele vai mostrar para mim aqui a conta teste que foi criada agora há pouco e tudo mais. Então, ele vai mostrar para mim tudo que apareceu. Ordens, ele vai mostrar aqui que são os pedidos, né? Todos os pedidos que foram feitos. Então aqui está todo funcional o banco de dados, bem legal mesmo. Optei por colocar em servidor local justamente pela questão do preço e tal, por não ter condição no momento de gastar em relação a isso. Então basicamente é isso. Queria agradecer também a tutora Fabiana, que teve sempre disponível para ajudar, sempre disponível aí para tirar todas as dúvidas, Fabiana Sabai, aos professores e todo mundo. Então agradeço demais, espero que tenham gostado, espero que eu tenha atingido o nível de satisfeito dos avaliadores e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.